e a graça e bênção do nosso Deus triúnico desçam sobre vós em todo o tempo. Amém. Queridos irmãos e irmãs, aquela parte da Decápole que hoje vem narrada no Santo Evangelho era um conjunto de 10 cidades que existiam a norte do Mar da Galileia e haviam sido criadas na altura pelos gregos da diáspora, e era cada uma delas parte integrante de um contexto regional que abrangia o atual Israel, parte da Síria, da Palestina e da Jordânia. E era como que um entreposto comercial e internacional. Por ali passava a Rota da Seda, aquela região onde o Senhor nosso Deus Salvador Jesus Cristo hoje vai curar aquele endemoninhado. Não era, ao contrário do que possamos pensar, uma região apenas onde viviam judeus estritos na obediência à lei de Moisés e aos profetas e aos salmos. Não era. Era uma região povoada de gentios, de pagãos. Bem, e alguns judeus também que por ali deambulavam, maus judeus, certamente. Maus judeus porquê? Porque eram judeus oriundos já daquele período pós-cativeiro na Babilónia. E todos esses que passaram pelo cativeiro na Babilónia miscigenaram-se, isto é, misturaram-se com outras raças. O mal não está em partilhar o sangue com outro sangue de outra raça. O mal está nessa partilha de sangue, de consanguinidade física, e todo o amor e todo o rigor na adoração do Deus triúnico. E com o cativeiro da Babilónia, os judeus, como se já não conhecessem, como se já não soubessem, passaram a conhecer mais e a saber mais sobre o politeísmo, sobre a adoração dos falsos deuses, e vêm de lá esquinados no amor e na fé e na adoração ao Deus de Abraão, Isaque e Jacó. Logo, estes judeus ali da Decápole são judeus assim, não é? Judeus já não inteiros, como o Senhor queria que fossem, para os quais preparou para serem. Cristo chega à cidade de Gadária e eis que acontece que o Senhor é confrontado com um endemoninhado, mas não era um endemoninhado qualquer, ele não era possuído apenas por um demónio. Quando o Senhor lhe pergunta o nome, ele diz: chama-me Legião. Legião, no Império Romano, era um corpo de tropas, e o mínimo de legionários que compunham uma legião variava entre 5 e 6 mil homens, mas poderia ir até 8, 10 ou 12 mil. Bem, eram milhares de demónios que estavam a habitar aquele corpo e a possuírem a alma daquele endemoninhado. No Evangelho de hoje fala-se de um, no Evangelho de São Mateus fala-se de 2, mas o que nos importa agora não é o número de endemoninhados. O que importa é que este homem tinha como entidade pessoal e como identidade pessoal, o facto de ser possuído. As pessoas não se referiam a este endemoninhado pelo António, pelo Joaquim, pelo Pedro, pelo Antunes. Era o próprio demónio que ali estava. Era o endemoninhado, era o possuído, era o tenebroso, era o horrífico. Era aquilo que habitava no meio dos túmulos, dentro dos túmulos. E era de tal forma forte o demónio que habitava dentro dele, na pluralidade de demónios que davam pelo nome de legião, que às vezes ele estava acorrentado, às vezes conseguiam acorrentá-lo, porque era assustador o poder que emanava dele, o poder físico daquele ser humano que ele estava. E ele vivia completamente ostracizado por todos os seus pares, por todos os seus concidadãos de Gadária, daquela cidade. E o Senhor, nosso Senhor Jesus Cristo, como sempre nos ensina pelas suas atitudes, pelos seus comportamentos e pela sua realização de amor, sempre nos demonstra que o amor de Deus, do Pai, do Filho, do Espírito Santo, o amor da segunda pessoa da Santíssima Trindade, que é Ele próprio,
O Verbo encarnado, nosso Senhor Jesus Cristo, sempre esse amor se manifesta de uma forma pessoal. O Senhor relaciona-se não com a turbamulta, não com multidões. O Senhor relaciona-se com todos os que compõem a turbamulta, com todos aqueles que integram a multidão, mas pessoa a pessoa, a uma, dos filhos e filhas de Deus. E é isto que o Senhor Jesus Cristo faz. O Senhor presta atenção no contexto de tantas coisas, talvez muito mais interessantes do que aquele endemoniado que haveria para ver em Gadária, na cidade de Gadária. O Senhor interessa-se por aquilo e por aquele que ninguém se interessa. Ninguém gostava daquele endemoniado, muito menos alguém o amava. Ninguém o queria perto, nem sequer dele se aproximavam. Ele vivia no isolamento total, no meio dos túmulos, que é o lugar onde nós, sem Deus, se formos e seremos um dia lá conduzidos todos, mas sem Deus, é o isolamento total. Sem Deus, o túmulo tem como vizinhança para aquele que lá fica, no corpo adormecido, esperando a ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo, tem como vizinhança, dizia eu, os demónios. Este ainda não havia morrido. Este ainda não havia morrido. Mas muitos daqueles que morrem, ou que já morreram, estão nas circunstâncias deste endemoninhado de hoje. Nunca quiseram proximidade do nosso Senhor Jesus Cristo, mas, voltando a este de hoje, e não aos de antanho, aos de outros tempos e eras, o Senhor deixa-se cativar. O Senhor, nosso Deus e Salvador Jesus Cristo. Ele deixa-se cativar pela dor. Vê, não foi pela beleza. E nós só nos deixamos cativar pela beleza. Nomeadamente e quase sempre física. Porque o resto, para lá do verniz da fisicalidade dos corpos que nós olhamos, começa a ser difícil para cada um de nós olhar para além dessa barreira escandalosamente, às vezes até interessante, para o olhar meramente mundano. E não queremos ultrapassar, não queremos ver o que está do lado de trás. Cristo, nosso Deus Salvador, não encontrou nem beleza física pela frente, nem por trás. Por trás e pela frente eram só demónios, era uma legião que habitava aquele Filho de Deus. E o Senhor, em toda a cidade de Gadária, Cristo, compadece-se, isto é, apaixona-se na dor que aquele endemoniado sentia, tornando-se dor posta em Cristo, a mesma que o endemoniado vivia. É isso que encanta nosso Senhor Jesus Cristo. Encanta-se pela dor. Certamente o Senhor, quando se encantou, o que é que significa encantar-se pela dor? É ser tocado, é sentir-se atraído. Alguém que encanta alguém, alguém que atrai alguém. O Senhor, nosso Deus Salvador Jesus Cristo, deixou-se atrair pela dor daquele que ninguém se deixava atrair, pelo qual ninguém se deixava atrair. E o Senhor liberta-o. Ouviram todos o que é dito no Evangelho. E o Senhor liberta-o. E o demónio fica incomodado. Bem, mas é forçado a adorar o Senhor nosso Deus, o demónio. Ele reconhece que está diante de Deus. E pergunta porque é que Deus o veio atormentar antes do tempo. E depois pede a nosso Senhor Deus Salvador Jesus Cristo que o deixe, ele demónio de muitas faces e de muitos demónios feitos naquela legião assumida como nome, pede a Cristo que os deixe, a eles, legião de demónios, possuírem aquela vara de porcos que, segundo nos dizem os santos padres da Igreja, não seria inferior a 2.000 bácoros, a 2.000 porcos. Era uma vara grande. Era muito porco. E os porcos, não interessa agora quanto tempo é que isto demorou a acontecer, a verdade é que aconteceu e teve um tempo de morosidade, naturalmente, para que esta narrativa se desenrolasse. O que sabemos é que os porcos se precipitam no abismo e morrem afogados. E, eis não quando, pensaríamos nós, bem, os cidadãos de Gadária, daquela cidade, vendo-se, enquanto os porcos vão e se afogam, o endemoniado é curado, convém que eu fiz isto, não é? E senta-se aos pés de Cristo,
nu de todas as suas roupagens que não tinha, e senta-se aos pés de Cristo, adorando o Senhor nosso Deus, e dali ele não quer sair. Ele quer seguir a Cristo. Ele quer ir com Cristo. E, ao contrário do que Cristo normalmente faz, e o que é que Cristo normalmente faz quando cura alguém? Diz sempre aquilo que os padres da Igreja chamam um segredo divino, que é: não contes nada a ninguém. É o que o Senhor diz na maioria dos Evangelhos, se estáis recordados, quando Ele cura alguém, normalmente diz sempre: não digas nada, guarda no teu coração, não propales, não espalhes por aí. Hoje não. E porquê não? Hoje não. Hoje o Senhor diz: não me vais seguir, porque é importante, basicamente é isto que o Senhor Cristo nosso Deus diz: é necessário que dês testemunho do que viste, dá testemunho do que viveste, dá testemunho do que recebeste, isto é, anuncia, propala, vai lá onde há a incredulidade, vai lá onde aqueles que deviam crer não creem, vai lá onde há corações fechados por amor de Deus e rasga-os com o teu testemunho. É isto que o Senhor quer e diz. É este endemoninhado, ao contrário do que dizia todos os outros, como eu já referi. Bem, mas entretanto, antes disto, estava a falar dos porcos que vão para o precipício. E estava a falar também que os cidadãos de Gadária depois chegam junto de Cristo e não vemos neles nenhum agrado, nenhum motivo encontrado para expressarem toda a sua gratidão ao nosso Senhor Jesus Cristo por os ter libertado daquele endemoniado. Sabemos e estamos recordados, aterrorizava e perturbava toda a cidade de Gadária. Todos os cidadãos viviam em estado de sítio com a presença daquele endemoniado, mas eles são quando vêm ter com Cristo, eles falam de porcos, eles falam do toucinho entremeado, eles falam de chouriço e salpicão, eles falam de carne de porco que viram sumir-se naquele abismo. Não lhes interessa. Primeiro que aquele cidadão, irmão deles certamente, irmão de algum deles, ali da cidade de Gadária, não lhes importa que ele esteja limpo de alma e do corpo, não lhes importa de o verem são ali, posto aos pés de Cristo, falando com o Senhor. E eles verificaram que ele não estava mais, como eles chamariam, além de endemoninhado, ele passava também por, diria o povo, atrasado mentalmente insano, um demente, um daqueles que hoje nós consideraríamos candidato principal e maior a qualquer hospício. Era assim que ele era visto na cidade de Gadária. E os cidadãos de Gadária, da cidade, veem que ele não é mais aquele homem de antanho, aquele endemoniado. É um irmão que ressurge, é um irmão com o rosto renovado, que eles reencontram e nem sequer olham para ele. Eles lembram a Cristo apenas dos porcos, da perda, da carteira que ficou minguada pelas notas que foram afogadas com os porcos, porque afogando-se os porcos não puderam vendê-los, não receberam moedas, não receberam dinheiro, e o que lhes importava é realmente uma carteira recheada, e a carteira ficou minguada, esta carteira que nós também temos neste mundo. E vê, não se preocuparam com o cidadão deles, com o irmão de alguém daquela cidade, não agradeceram sequer a Cristo, que fez o que nenhum Deus conseguiu fazer. Não agradecem nada, só dizem: Senhor, por favor, não nos perturbes, vai-te embora, deixa-nos em paz, já estragaste grande parte ou totalidade do nosso negócio. É isto que dizem a Cristo. Bem, e é bom que nos perguntemos: porque é que Cristo permite que aquela legião de demónios se aposse dos porcos? Porque é que Nosso Senhor permite isto? Porque é que permite que o demónio passe daquele endemoniado para os corpos daqueles báculos, daqueles porcos, daqueles 2000? Diz-nos a santa tradição da Igreja que o Senhor, muitas vezes, ou quase sempre, nunca sendo Ele o promotor do envio do sofrimento que acontece nas nossas vidas, todavia permite que o sofrimento toque e bata à nossa porta. E Deus permite que o sofrimento toque na nossa carne e na nossa alma
porque é a única forma de nos despertar para que tomemos consciência de quem nós somos, pessoalmente, coisa que este endemoniado não tinha, e que tomemos consciência que somos criados por Deus e que somos filhos de Deus. E que tomemos consciência do que fazemos e de quão distantes, ou de quão próximos, estamos de Deus. E o Senhor permite que aqueles demónios se apossem dos porcos e se joguem no abismo para acordar aquela população de Gadária, daquela cidade. Tocou-lhes no bolso. O Senhor permitiu que lhes fosse rompido ou minguado, encurtado, restringido. Parte daquele bolso deles ficou sem as moedas da venda dos porcos. Aí eles despertaram. Despertaram de uma forma malévola, não para dizer: Senhor, obrigado pelos porcos nos teres libertado do negócio, que realmente nós adorávamos os porcos e não adorávamos a Deus, mas não. Mas de qualquer forma eles despertam, não é? Nem que seja, como fizeram, para dizer a Senhor: vai-te embora. E Cristo vai para onde? Vai para a cidade de Cafarnaum. Para a cidade de Cafarnaum, Deus nosso Senhor, abandona a cidade e não envia anjos maltratar, destruir a cidade de Gadária, nem matar aqueles que disseram para ele ir embora, que não lhe agradeceram ter libertado aquele demoniado. O Senhor, apenas no seu silêncio, feito de profundo amor e compaixão, vai para lá, longe, onde os cidadãos de Gadária não o queriam. O Senhor vai para lá, longe da nossa vida, de cada um de nós, quando nós somos também como cidadãos de Gadária e dizemos: Senhor, põe-te a andar de perto da minha porta, da minha casa, de perto da minha alma, de perto do meu corpo, não atormentes a minha existência. Nós somos tantas vezes como cidadãos de Gadária, iguais ou piores. Nós até encontramos uma certa alegria quando ouvimos o Evangelho e vemos as pessoas comportarem-se tão mal. Nós até achamos que somos até relativamente bons. Afinal, estes cidadãos de Gadária rejeitaram nosso Senhor Jesus Cristo. Esquecemos-nos que somos talvez piores do que eles, queridos irmãos e irmãs, porque nós estamos na igreja de nosso Senhor Jesus Cristo e dormimos de pé, até ouvindo a palavra de Deus. Conseguimos dormir de pé, bamboleando-nos, como se dançássemos ao som do livro dos Cânticos do Antigo Testamento, mas não, é só entorpecimento. Chama-se uma doença da qual os padres da igreja falam, que se chama acidia da alma. Conseguimos ouvir a palavra de Deus até de pé e estamos a dormir, não estamos cá, estamos mesmo a dormir, mais um bocadinho, tombamos, caímos no chão. Se eu não fosse tão veemente, tivesse a inflexão de voz que eu tenho, alguns de nós adormeceríamos de pé. E que triste que é que as palavras de Deus nos entorpeçam a alma e anestesiam o nosso corpo. Que triste que é, amados irmãos e irmãs, que sejamos como estes de Gadária, que o Senhor nos incomoda. Ele não incomoda, nós é que nos sentimos incomodados. Ele vem apenas cheio de amor, despertar-nos a nós, tocando-nos, como tocou os cidadãos de Gadária, para nos despertar lá dos interesses, onde o amor de Deus não está. O amor de Deus não estava no negócio dos porcos destes cidadãos da Pentápolis, daquelas 10 cidades. Não era que eles não pudessem. O problema também não está no porco em si, ainda que o Levítico proibisse os judeus de comerem porco. Proibia, claro que sim. Mas o problema não está nos animais, o problema está em nós. O problema estava no facto de estes cidadãos privilegiarem o negócio do tocinho, como eu disse há pouco, do porco, do salpicão e do coirato, em detrimento do amor que deviam prestar na adoração que não davam a Deus. Então, como eu estava a dizer, quando Cristo se aproxima de nós, quando Deus, o Pai e o Filho e o Espírito Santo batem à nossa porta, nós reagimos tantas vezes como os cidadãos de Gadária, porque quando Cristo se aproxima de nós, nós ficamos tristes, tristes como estes cidadãos de Gadária. Ficamos tristes porquê? Porque sabemos que somos chamados aqui a mudarmos de vida. E nós gostamos do nosso negócio do porco e do toucinho. É uma forma de dizer do negócio que temos também. O que é o nosso negócio? São os interesses, são os vários negócios que nós encontramos na vida. Não são negócios transacionáveis, em que alguém compra e vende alguma coisa. Negócios
onde eu me vendo na minha alma, no interesse que lhe entrego, como se fosse o motivo de adoração diante do seu Criador. E não é. Eu vendo a minha alma aos primeiros vendedores de tralho e de ilusões deste mundo. Qualquer pequeno apelo, até um título de recorde, já me distrai do passeio por onde eu vou no meio da cidade. Eu olhei. Mas se for um pobre, no qual está o próprio Cristo, eu passo ao lado, se possível, se eu vejo ao longe, mudo de ruela, para que as minhas narinas não se sintam feridas pelas más fragrâncias que exalam daquele corpo sem banho há meses. Não sou capaz de me aproximar daqueles que precisam, só porque uns cheiram mal, só porque uns estão deitados no chão, só porque se eu me aproximar, aqueles que me veem na proximidade e nas imediações daquele que está no chão, já me rotulam. Será que aquele que se aproximou do miserável que ali está não é um familiar do miserável? E então nós não nos aproximamos também dos miseráveis com medo de sermos rotulados como miseráveis, familiares deles também. Temos medo de sermos irmãos daqueles que sofrem. Cristo não teve medo de se aproximar daquele do qual ninguém se aproximava, que era este endemoniado, e lavou de toda a possessão diabólica. Quando Deus, e ele ficou são, e ele adorou o Senhor seu Deus. Quando nós também, queridos irmãos e irmãs, vemos que Deus se aproxima da nossa vida, tomemos o exemplo de hoje do Evangelho, não sejamos como estes quejandos, estes outros cidadãos de Gadária, sejamos como este endemoniado que, possuído por milhares de demónios, se aproxima de Cristo sem medo e vergonha de estar nu. Esta nudez dele física, que é narrado no Evangelho, é para que nós penetremos o mistério e percebamos que ele se desnudou nele próprio, não só por fora, mas por dentro também da sua alma, para que por dentro e por fora se pudesse deixar revestir do próprio Cristo que ali está, ao ponto de, ao contrário de tantos de nós, o que é que ele diz? Senhor, deixa que eu te acompanhe, que eu vá contigo, para onde? Não importa, para onde tu fores, eu quero ir. Não questiona, não impõe condições, não age de acordo com as circunstâncias, ele age de acordo com a expressão vulcânica do amor, que brota da gratidão que ele tem dentro dele, pelo amor que sente por nosso Senhor Jesus Cristo. E os cidadãos daquela cidade não sentem amor algum. Então, amados irmãos e irmãs, terminando, não sejamos como esta gente. Nós temos o exemplo dado pelo Evangelho de hoje. Nós podemos ser como este, que foi libertado dos demónios que o possuíam. Será que nós também não temos demónios na nossa vida? Será que nenhum de nós, não tem como vizinhos e parceiros de braço dado connosco demónios? Nós pensamos que não. Pensamos que só porque andamos limpinhos e de sapato na moda, não é? E de jeans e mais não sei quantas outras coisas, que andamos limpos de demónios. Os demónios são subtis, amados irmãos e irmãs. O que é que quer dizer isto? São subtis? São discretos e são profundamente inteligentes. E têm uma memória elefantina, cavalar. Nem todos os computadores da Terra, não dos que há hoje, mas daqueles que existirão daqui a 100 mil anos, se a Terra ainda existir nessa altura, superarão as capacidades que o demónio tem na sua memória para fixar todos os detalhes de tudo o que ele já presenciou e viveu. Lembrai-vos que o demónio não jejua. Ele não come, que o demónio jejua sempre, ele não come nunca. Que o demónio não dorme nunca. Só não é obediente ao Senhor nosso Deus. Não é capaz de prestar adoração a Deus. Ele é o próprio adorador dele mesmo. E nós, no mundo de hoje, se não tivermos cuidado, passamos também a sermos ídolos modernos e também contemporâneos. Antigamente, há 2, 3 mil anos atrás, os ídolos era alguém exterior ao próprio que adorava o ídolo. O ídolo estava lá e eu estava cá, adorando o ídolo que estava lá. Hoje não. Já não adoramos ídolos exteriores tantas vezes. O ídolo que nós adoramos somos nós próprios. Nós erigimos-nos em ídolo. Amados irmãos e irmãs, vê das redes sociais. Pessoas que poderiam ser tanta coisa, acabam sendo nada, pensando que são tudo.
só porque apresentam umas fotografias de um sagui em cima do ombro, numa rede social, num podcast. Será que é apenas um sagui? Um exemplo caricato de tudo o resto. Em cima do meu ombro, num podcast, é tudo o que eu posso fazer pelos meus irmãos da minha vida? Melhor for ver o sagui no habitat dele, na selva, ou então não podendo ir lá, ao menos ao zoológico de Lisboa, ainda que não seja bom ter os animais cativos. Deixo-vos apenas com esta reflexão, não é para respondermos. As reflexões são para serem meditadas, pensadas, e para nelas encontrarmos o espaço da liberdade que perdemos. Todos aqueles que se deixam envolver pelas solicitações apenas do mundo e pelos apelos do mundo são agrilhoados. Nós somos agrilhoados por este apelo insano que o mundo nos faz, mas é um apelo que exclui Deus da nossa vida. Então perguntar-nos-emos, nós vivemos no mundo e é tudo mau no mundo, não há nada de bom, tenho agora que viver numa gruta, numa caverna, longe das cidades, longe das pessoas, longe de tudo. Não, eu posso navegar por meio de qualquer oceano. Se eu tiver um mapa no qual eu possa estabelecer a rota que eu quero percorrer através do oceano, onde tantas coisas existem, para me levar lá onde eu programei que quero ir. Podemos andar no meio do mundo, amados irmãos e irmãs, curando pelo nosso amor, como Cristo curou hoje este endemoniado. Quantos, à imagem deste endemoniado, não existem como pessoas no mundo que precisam, não sendo propriamente endemoniadas, como este era, mas são possuídos por outro tipo de demónios. Por exemplo, os que são abandonados, os que são rostos, passeiam diante de nós nas cidades e são invisíveis para todos. Ninguém os vê, porque ninguém os acolhe, ninguém pergunta porque é que vai triste, ou porque chorou, ou porque é que tem os olhos vermelhos e as pupilas inchadas, é sinal que esteve a chorar. Ninguém quer saber disso. Então isto é uma forma de isolamento terrível, isto é uma forma de nos deixarmos acorrentar pelos nossos próprios demónios. Não queremos saber das dificuldades dos outros. Cristo preocupou-se. Preocupação pessoal com este. Ver quantas pessoas existiriam. Milhares na cidade de Gadária. Pelo menos milhares, dezenas de milhares existiam. E Cristo preocupou-se com este, com aquele que era vomitado socialmente por todos. Nós não podemos ser assim. Este não é o convite que Cristo nos faz. Não é para isso que nós vimos à igreja, não é para isso que nós somos cristãos ou queremos ser. Não é para isso que queremos o encontro pessoal com Cristo. O encontro pessoal com Cristo tem que ser um encontro escorrido pelo amor que nós pusemos na dor que tomamos do outro que sofria sozinho e pusemos e plantámos em nós. Lembrai-vos que o nosso Cristo é o Cristo crucificado, que não ficou na cruz, é verdade, mas Ele é o crucificado, Ele é aquele que começa na cruz. E lá do topo da cruz o Senhor salta como um atleta olímpico para uma piscina olímpica, para o Hades. Só que não tem a beleza de uma piscina olímpica. Saltou para a negritude da morte de onde ninguém saía, para libertar todos aqueles que o reconheceram na justiça das vidas que viveram como Deus e Salvador. Assim, amados irmãos e irmãs, nós temos também que mergulharmos a nossa cruz na cruz de Cristo. Tomar a nossa cruz é bom. Estamos acompanhados não por qualquer um, mas pelo próprio Filho de Deus, por Cristo, nosso irmão. Tomar a nossa cruz é bom, porque na nossa cruz tomada, estamos certamente a tomar a cruz de outros, se amarmos, já não digo na totalidade, mas um pouco à imagem do amor de Cristo. Na nossa cruz está certamente a visita aos presos, a visita aos hospitais, a visita aos que têm cancro, a visita com sacolas cheias de comida, a visita aos que não têm comida, levando água aos que não têm sede, roupa aos que estão nus. É uma forma de assumirmos a nossa cruz neste mundo. E nesta cruz que nós assumimos, nós começamos a aliviar o quê? A cruz dos nossos irmãos. Foi para isso que Cristo foi para a cruz. Para que nós não fôssemos para aquela cruz. O Senhor foi para aquela cruz para nos dar a vida. Porque nós não teríamos condições de irmos para aquela cruz. Só Deus, na sua natureza humana, mas só Deus
podia ir e realizar tudo o que se impunha do alto daquela cruz fosse realizado. Também nós, queridos irmãos e irmãs, às vezes, só nós, assumindo a nossa cruz, como Cristo assumiu a dele, somos capazes de libertar os nossos irmãos das suas próprias cruzes. Não porque Deus não ajude, consoante o peso do fardo que permite que cada um transporte. Mas às vezes estão cansados os nossos irmãos da cruz que transportam, como Cristo estava quando Simão de Cirene lhe pegou na cruz. O ajudou a levar a cruz até ao topo do Calvário. Às vezes tomarmos a nossa cruz é pegarmos na cruz dos nossos irmãos, transportando um pouco durante a nossa vida e durante a vida deles, a cruz deles feita nossa, como este Simão de Cirene fez com Cristo. Ele foi obrigado. Ele teve que fazer, senão matava. Não é? Não foi um ato espontâneo. Mas Simão de Cirene pegou na cruz. Nós não precisamos do aguilhão das tropas romanas a espetarem as costas, diria, alegoricamente, como terão feito com Simão de Cirene. Nós devemos ir pegar na cruz dos nossos irmãos, porque é a forma de termos uma cruz. Quem? Imaginai, não é possível. Todos nós temos uma cruz que Cristo nos propõe. Porquê? Porque nos ama. Então, não deixa ninguém sem o tesouro maior, que é a cruz. Dele, pequenina, dada à nossa medida curta de amor, posta em nós. Então, Senhor, não deixa ninguém sem a sua própria cruz. Mas vendo que seria cada um de nós agora encontrar-se no mundo sem cruz. Sabem o que é que alguns de nós fariam? Alegrar-nos-íamos como cidadãos de Gadária, se alegraram quando viram Cristo hoje a caminho de Cafarnaum. Foram comer os últimos porcos por aí, mataram 2 ou 3, se calhar 10 ou 20, e foram fazer uma festa porque se libertaram daquele que lhes estragou o negócio. Muitas vezes nós, se descobríssemos que não há nenhuma cruz na nossa vida, ficaríamos felizes. Porque cruz incomoda, porque cruz perturba, porque cruz me incomoda, incomodam. Porque há irmãos que gritam no silêncio da voz, que já não têm força para chegar até mim, o amor que eu não lhes dei, o amor que eu enjeitei, dar-lhes o amor que eu dei. Então, queridos irmãos e irmãs, vede, aprendamos com o endemoniado grato de hoje aos pés de Cristo. E sejamos obedientes. Nós que queremos seguir a Cristo, não vamos lá para onde nos passa pela cabeça, para onde o nosso coração quer. Vamos lá onde Deus nos diz para irmos. E onde está o exemplo? Este queria ir com Cristo. Era o desejo dele. Mas Cristo pede que vá para o outro lado. Às vezes a igreja também nos diz, não vais para aqui, vais para outro lado. Não vais para esta paróquia sem pátria, reitoria. Não é para o Algarve, é para o norte. É para o topo lá da Serra, do Caldeirão. Outra vez é tão somente, hoje, filho, vai ajudar este irmão, vai ao hospital, mas eu queria estar com a minha família hoje. Passa por lá, dá um beijinho a cada um e corre. Porque hoje não há nenhum familiar que visite aquele que está com cancro e que tem horas de vida, ou dias. Às vezes a igreja pode dizer-nos isto, ainda que queiramos ir com Cristo, ainda que queiramos estar com aqueles que amamos, são os nossos familiares, mulher, filhos, avós, por aí fora. Às vezes é necessário irmos para além do horizonte do nosso conforto. E o conforto, hoje já começa a ser estragado por Cristo. O conforto deste endemoniado acabou no momento em que foi curado. Mal começou e acabou. O conforto dele estava ou em estar com Cristo. E o conforto do endemoniado acaba no momento em que diz Cristo, Senhor, eu vou contigo. Acaba quando Cristo lhe diz, não vais, vai dar testemunho do que viveste e do que recebeste. Bendito seja o reino do nosso Senhor Deus e Salvador Jesus Cristo. Que o Espírito Santo, aquele Espírito Santo que Cristo envia da parte do Pai, ilumine as vossas vidas, fortaleça o vosso corpo, o músculo também que Ele tem, mas fortaleça também o amor que o nosso Senhor vos dá e dá a todos nós, para que o Espírito Santo ilumine a escuridão das nossas almas, para que nós possamos redescobrir, relembrar o que esquecemos dentro de nós, que é esse amor de Deus. E quando o descobrirmos, ou reencontrarmos esse amor dentro de Deus que pensamos que não temos para dar aos outros, lembremos-nos, queridos irmãos e irmãs, que há homens e mulheres, crianças e velhinhos, no momento em que nós queremos abraçar apenas o nosso egoísmo e no momento em que a nossa solidão é fartura maior, suficiente para as nossas vidas, há os outros que nada têm. Podem até ter roupa, podem até ter calçado, podem até ter muitas pessoas na cidade lá e andarem até no meio da multidão, mas não têm nada, porque ninguém os vê, a não ser para os acusar.
como o endemoniado de hoje. Ele era visto por muitos e acusado por todos. Não era amado por ninguém, nem era desejado por alguém. Então não sejamos assim. O Senhor vos ama em vossos dias, vos proteja e abençoe os vossos filhos, os vossos velhinhos, e vos dê toda a alegria dele, aquela alegria completa que Cristo diz aos apóstolos, que quer ver completa neles também. Reino dos céus, consolo.